Graça e paz, queridos. Aleluia. Podeis assentar, amém? Eu vou precisar aqui do pedestal. Quem me ajuda? Porque infelizmente eu não dou conta de pregar com o microfone na mão. Amados, saudade de vocês, amém? Eu e a minha esposa vimos a hora de estarmos juntos, engrandecendo e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, bom estarmos aqui todos juntos, louvando, engrandecendo e glorificando ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Quando eu vi o convite do pastor Eduardo, já era mais avançado das horas, o celular estava carregando, e eu com minha esposa no nosso café da manhã, nós estávamos conversando e veio uma passagem. E essa passagem, o Espírito de Deus colocou em meu coração para que nós viéssemos, todos nós juntos, a meditarmos nela. Então, o título dessa passagem é Conhecimento ou Entendimento? E aí eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 29. E aí você vai me perguntar assim, mas, irmão Álvaro, o que tem a ver conhecimento e entendimento com essa passagem do filho pródigo? E é isso que nesta noite o Espírito de Deus vai nos trazer, amém? A partir do versículo 29, Lucas 15, diz assim: Mas ele respondeu: Sirvo-te há tantos anos sem nunca ter desobedecido às tuas ordens, e não me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho, que desperdiçou o teu dinheiro com prostitutas e mataste logo o bezerro mais gordo. Meu filho, respondeu-lhe, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrar-nos, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e reapareceu. Amém? Amados, para que nós venhamos entender essa passagem, essa parábola que Jesus nos traz, nós precisamos vê-la dentro de um contexto aonde nós vamos inserir esta passagem. Nós temos que entender que Jesus estava, conforme Lucas capítulo 14, 1, num sábado. Jesus foi à casa de um dos chefes dos fariseus para comer com eles e todos observavam o que Jesus fazia. Não somente isso. Lucas 15, 1 vai dizer que todos os cobradores de impostos e todos os pecadores chegavam a Jesus para o ouvir. Por isso os fariseus e os doutores da lei o criticavam. Este recebe pecadores e come com eles. Jesus apresentou-lhe então essa parábola do filho pródigo. Nós temos que entender que a parábola era a maneira qual Jesus tentava mostrar ou explicar o que seria o reino dos céus. Ele queria fazer com que nós viéssemos a entender na linguagem que a pessoa era mais acessível, que ela poderia compreender mais. Nós temos que entender que nesta casa existiam dois grupos de pessoas. Existiam os cobradores de impostos, pecadores, e existiam os fariseus, doutores nas leis, os escribas, ou seja, os intelectuais. Nós entendemos nisso que Jesus, para falar com as pessoas, ele não falou no hebraico, ele falou em aramaico, que era a linguagem mais popular, que o povão poderia entendê-lo. E aí nós temos os fariseus já começando a criticar porque ele não falou em hebraico. Mas nós temos que entender que Jesus e a mensagem que ele nos traz sempre precisa ser numa forma que nós possamos entender e compreender. Diz a parábola, e você conhece melhor do que eu isso, porque nós já lemos, vários pregadores já trouxeram várias passagens a respeito desta parábola, sempre falando do filho pródigo.
e pródigo significa desperdiçador, extravagante. Mas nesta noite nós não vamos falar sobre o filho pródigo. Nesta noite nós vamos tentar trazer da parte de Deus o filho primogênito, o mais velho. Conhecimento ou entendimento? Nós temos que entender que se nós estamos aqui hoje, é porque outrora, um dia, nós fomos o filho pródigo. E o Pai, como aqui foi cantado e louvado nesta noite, de braços abertos, de mão estendida, nos traz das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós estamos caminhando em verdade e espírito, pois assim é que a palavra nos ensina. Mas quantos dentro da casa de Deus, quantos filhos de Deus possuem o conhecimento, mas ainda não têm entendimento? E nessa noite, a minha oração é para que o Espírito da verdade venha abrir o vosso entendimento, para que nós não possamos mais ficar chorando pelas vidas, porque elas vão perecer, mesmo se estiverem dentro da casa de Deus. Porque entendo, compreendo, Deus, Ele não faz acepção de pessoa, mas Deus quer que eu e você demos glória a Ele. Porque o conhecimento, ele é um conhecimento humano, ele é adâmico, pois o homem comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal. Agora o entendimento vem de Deus, vem do Espírito Santo. E nessa noite eu estou um pouco mais comovido, porque a igreja do Senhor, ela está prestes a ser arrebatada. E como foi louvado aqui, muitos esperam Jesus voltar, ou Cristo. Mas eu vos digo, Ele não vai voltar e pisar o pé nesta terra. Ele vai nos encontrar nos ares, assim diz a sua palavra. Quando Jesus morreu na cruz e disse, está consumado, Ele ressuscita, não mais como unigênito de Deus, porque o unigênito de Deus foi o sacrifício perfeito. Ele ressuscita como primogênito. E a Bíblia nos ensina que Maria Madalena queria abraçar, e ele disse, não me toque, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Ele estava com o corpo glorificado, ele não poderia ser tocado. De repente o Evangelho para de falar de Jesus, e já quando fala, ele está andando no caminho de Emaús com os 2 discípulos, conversa, come, e depois o próprio Tomé toca as suas chagas. Ou seja, o Cristo veio em terra, esteve aqui, comeu, bebeu com seus discípulos, seus apóstolos. A Bíblia ensina isso. E eu preciso ter esse entendimento, que o Cristo ressurreto já esteve aqui e voltará para encontrar com a sua noiva nos ares, para a glória do Pai. Amém? Queridos, voltando, nós temos que entender que esse filho mais velho, ele se sentiu roubado. Ele se sentiu desmerecido em relação ao seu pai, porque ele era um filho obediente. Ele nunca havia pedido nada ao pai, nem sequer um cabrito para comer com seus amigos. Mas nós temos que entender que quando o filho pródigo pede a sua parte na herança, ele era o filho caçula. E segundo a lei de Moisés, está lá no livro de Deuteronômios 21, você vai entender que o primogênito tinha direito a 2/3 de tudo que havia do seu pai. E o filho caçula só tinha direito a 1/3. Entre animais e terras, objetos de valores, ele sempre teria 1/3. E foi com esse 1/3 que o filho pródigo viajou. Um lugar longínquo, diz a palavra de Deus. E como eu e você sabemos, ele fez aquilo que ele achava que deveria fazer, satisfazer a sua alma, satisfazer a sua carne. Enquanto isso, o filho mais velho, o primogênito, trabalhava de sol a sol, fazia aquilo que seu pai mandava. E aí eu faço uma pergunta. A obediência com conhecimento traz temor, receio, medo. Agora, a obediência com entendimento traz liberdade, traz vida. Por que isso?
Porque o filho primogênito, ele não entendeu aquilo que seu pai ensinou a ele. Ele tinha a compreensão, o conhecimento. Agora, o seu irmão caçula, não. Perdeu tudo, teve que trabalhar com porcos, comer das bolotas dos porcos. E eu quero dizer que bolotas é um fruto do carvalho que o porco come e deixa a carne muito macia, tá? Para quem gosta de carne de porco, como eu, não tem problema. E ele, mas como era judeu, para ele era uma ofensa. Mas era a única coisa que ele poderia comer. Aí ele se arrepende, ele passa a ter o entendimento de que os trabalhadores na casa do pai dele viviam melhor do que ele, que era um filho. E o interessante disso é que ele resolve voltar. Mas ele volta não como filho, porque ele conhecia a lei. E a lei mata. A lei mostra o seu erro, ele aponta e diz que você é culpado. Então ele volta não mais como filho. Ele gostaria de ser apenas um simples servo, um escravo. E aí nós vamos entender o porquê de algumas situações no transcorrer da leitura. Nós vamos entender por que o pai estava esperando ele ansioso, por que o pai o viu de longe, por que o pai manda trazer vestes novas, por que o pai coloca um anel no seu dedo e sandália em seus pés. E a única coisa que o filho diz ao pai: Senhor, pai, eu pequei contra ti e contra Deus. Eu não sou merecedor de ser chamado seu filho. Ele teve o entendimento, assim como nós tivemos um dia, o entendimento que na cruz do Calvário, Jesus, ele tomou todos os meus erros. Tudo. Não faltou nada naquela cruz. Entenda isso de uma vez por todas. O sacrifício dele foi perfeito. Pelos meus erros do passado, pelos meus erros atuais e pelos futuros erros, se porventura eu cometê-lo, pois eu sou humano. Amados, o filho recebeu vestes novas, mas é claro, ele precisou tomar um banho, que ninguém vai botar roupa nova se não tomar um banho, e ele cheirava a porco. Ele estava imundo. O pai manda trazer vestes novas, limpas. E no livro do Apocalipse diz: se nós não tivermos vestes limpas, precisamos tê-las. Ele manda colocar um anel no dedo, e esse anel, com toda certeza, era um anel com sinete. Esse sinete era tudo aquilo, sinal de autoridade. Tudo aquilo que fosse feito, ele colocava o sinete na cera, e aquilo estava sendo lacrado, aquilo estava sendo sacramentado, aquilo era oficializado. As sandálias representam que ele era um homem livre, pois os escravos e servos andavam descalços. Então o pai o reconhece como sendo um homem livre. E hoje, Deus olha para cada um de nós e nos vê como homens e mulheres livres. Mas será que eu e você nos sentimos assim? Será que nós não somos como o irmão mais velho? Será que nós não temos certo despeito? Porque alguns filhos de Deus conseguem algo e nós não conseguimos? O que será? Nessa passagem nós sabemos que o Pai representa Deus misericordioso, que está pronto para nos abraçar. Nessa passagem nós entendemos que o nosso Deus ele é infinitamente misericordioso e que a graça dele, que nós não merecemos, é que nós tenhamos que viver com ela. E graças a Deus por esta graça. Quando o pai manda preparar o boi mais cevado, mais bonito para matar, é porque em Israel não se comia carne todo dia. Só se comia carne em festejos, quando alegria. E assim foi feito. O banquete era para dar as boas-vindas a alguém que havia se perdido? Não. O banquete era para alguém que havia tido entendimento que o melhor lugar é estar na casa do Pai.
Ele teve esse entendimento. Mas será que a história acaba com a festa do filho pródigo? Não. Temos o personagem do filho mais velho. Ele chega depois de um dia de trabalho e vê toda aquela festa. Em vez de ele chamar o seu pai, ele chama um servo. Diz: o que está acontecendo? Aí o servo diz: ó, o filho, teu irmão mais novo voltou, teu pai se alegrou e está fazendo essa festa, esse banquete. E aí aquela pergunta: o que será que passou no coração do filho mais velho? Meu pai não me ama. Ou melhor, meu pai nunca me amou. Ele nunca fez uma festa para mim. Nesse momento nós entendemos que ele era um homem que tinha o coração amargurado. Ele tinha o conhecimento, mas não tinha o entendimento. Porque tudo já era dele. Ele esqueceu desse detalhe. E o seu pai fala a ele desta maneira. Ele diz: filho, tudo que é meu é teu. E nós, quantas das vezes esquecemos que tudo que é de Deus é nosso? Quantas vezes nós ficamos chateados com Deus porque não conseguimos conquistar aquilo que nós planejamos? Quantas vezes nós deixamos de sermos misericordiosos? Porque se você vê na leitura, ele vai conversar com o pai e fala assim: este teu filho, mas ele esqueceu que aquele filho era irmão dele. Quantas das vezes nós esquecemos do nosso irmão? Quantas vezes? Quantas vezes nós não queremos que o nosso irmão, como o melhor desta terra, ou melhor, queremos sim sermos os primeiros, não os segundos. Mas entenda que na economia de Deus é o inverso. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Queridos, Jesus, quando traz essa parábola, ele quis mostrar que nós, como igreja que somos, cada um de nós, que nos reunimos neste local para adorar aquele que vive e reina para todos sempre, verdadeiramente precisamos ter entendimento. Precisamos compreender que aquilo que Jesus fez na cruz foi o suficiente. E o que ele fez foi para sempre. Eu e vocês não podemos acrescentar nada na obra dele, porque ele é que nos justifica. A Bíblia diz que nós somos sarados por causa das suas pisaduras. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores nele. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, mas vivemos no mundo. Ou seja, nós não podemos nos contaminar, mas nós devemos ir e abraçar. Nós precisamos entender que eu e você temos um papel importantíssimo, que é ensinar, falar as boas novas. Nós temos que dizer a verdade. Nós precisamos pedir que o Espírito da verdade venha a trazer o entendimento a todos. Quando o filho pródigo regressa a casa, o filho mais velho trabalhava disciplinarmente, de sol a sol. Todos sabemos o que se passou a seguir. Bem conhecemos os argumentos apresentados pelo filho mais velho para justificar a sua revolta. Mas será que ele tinha razão? O que é que vocês acham? Ele tinha razão? Ou ele foi insensível em relação ao seu irmão? Na minha opinião, ele tinha sim, em certo aspecto, uma razão. Temos, pelo menos, que tentar compreender a reação um tanto precipitada do irmão mais velho. Muitas vezes nas pregações sobre esta parábola ouvimos falar da sua insensibilidade perante a desgraça, o desfortúnio do seu irmão. Mas o seu irmão fez uma escolha.
E a nossa vida é feita de escolhas. Às vezes nós somos tão espirituais que não conseguimos ver o material e entender que aquilo é materialmente. Queremos levar tudo para o espiritual. Precisamos ter discernimento disso. Mas afinal, ninguém pôs em dúvida, nem o pai, nem o filho mais novo, que pediu somente que o tratassem como um servo, um criado. O filho mais velho não sabia disso. Ou seja, ele se precipitou, assim como nós nos precipitamos às vezes. Nós não sabemos toda a história, mas já escrevemos o final dela. Isso é do homem. Este detalhe às vezes passa desapercebido, mas o pai logo compreende a situação, pois o filho mais velho não tinha assistido o regresso de seu irmão, que pediu somente para ser recebido como um criado. O mais velho julgava que a sua herança estava em risco, ficaria reduzida. O pai logo confirma sua posição ao dizer: tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Esta é a chave para se compreender esta parábola. Quando você e eu compreendermos que tudo que Deus tem é nosso, na pessoa bendita do seu Filho amado Cristo Jesus, você não vai mais brigar por migalhas. Você vai ter paz, você vai ter descanso, você vai ter longanimidade, você vai enfrentar as batalhas sempre com bom ânimo, sabendo que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabendo que tudo isso é para trazer entendimento a cada um de nós. Porque verdadeiramente, nós não podemos ser parecidos com Adão, o homem terreno. Nós precisamos sermos parecidos com Adão espiritual, que é a pessoa de Cristo Jesus. Tudo que é teu, tudo que eu tenho é teu. Ponto final. A situação já está bem definida. O pai já distribuiu a sua herança e já não tem mais nada para dar. Qual é a sua herança? Qual é a sua herança? Afinal, o que isso nos diz? Qual a ideia que Jesus nos quis transmitir com a parábola do filho pródigo? O que é que representa os seus personagens? Certamente que o pai representa a imagem do Deus onipotente, o nosso Criador, que a todos quer receber no seu reino e continua à espera dos que se afastaram. O filho mais novo, que volta arrependido, é o ser humano que perdeu todos os seus privilégios, de acordo com a velha lei, a lei de Moisés. Já não tem mais qualquer direitos, já perdeu tudo. A lei assim nos diz e nos ensina. O amor do seu pai, ele perdeu. O filho pródigo fora um péssimo filho, mas continuava a ser filho do seu pai e limitava-se a confiar na sua misericórdia. Afinal, o que representa o filho mais velho? Esta é a pergunta mais importante, pois quando antepasamos com o filho mais velho e quando batemos forte e feio no filho mais velho, em quem é que nós estamos batendo? Quantos filhos mais velhos nós temos aqui essa noite? Quantos filhos mais velhos nesta noite não têm compaixão? Quantos filhos mais velhos nesta noite não conseguem serem misericordiosos? Quantos filhos mais velhos não conseguem perdoar? Conhecimento ou entendimento? Você é filho da escrava ou filho da livre? Conhecimento ou entendimento? Trevas ou luz? Conhecimento ou entendimento? Escravo ou livre? Filho mais velho, ele não entendeu que o amor do pai sempre será com ele, independente dele
não fazer as suas vontades. O filho mais novo entendeu que a misericórdia, a graça de Deus é aquilo que nos leva até o Pai. Conhecimento puro e simples, sem entendimento, deixa você cativo, preso, temeroso, com medo. Conhecimento é isso. Entendimento traz liberdade. Entendimento traz vida. Entendimento traz abundância. E a Bíblia nos ensina que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça, graça. Se eu e vocês estamos hoje aqui, é porque a graça de Deus nos alcançou. Amados, em Cristo Jesus os abençoe.